Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante. Mas antes disso eu quero que vocês reflitam comigo. Se vocês de repente não podem estar passando por alguns momentos de tristeza, se vocês não podem estar com raiva de algumas pessoas, se você pode estar carregando mágoas passadas, se você pode estar se sentindo culpado mediante algumas coisas que você fez no decorrer da vida, que hoje não tem, se arrepende daquilo de ter feito. Então o que eu tenho para te dizer é que essa pode ser uma live feita para você, pode ser feita exatamente para as questões que você vem querendo buscar resolução e talvez não esteja conseguindo. Então hoje eu vim falar sobre o perdão terapêutico. Então tá muito banalizada essa palavra perdão, né? Nós escutamos muito de uma questão religiosa, não que a questão religiosa esteja equivocada, muito pelo contrário, mas existe sim o perdão terapêutico, que é de uma maneira terapêutica nós equilibrarmos a nossa psique, a nossa mente, as nossas emoções. Então eu atendo diversas pessoas aqui na minha clínica, no meu consultório, eu já atendi muitas pessoas e na grande maioria dos casos eu abordo esse tema que eu vim aqui trazer para vocês e eu vou dizer como nós vamos fazer isso, ok? Então funciona o seguinte, vou contar uma história para vocês, uma metáfora para ficar muito claro, né? Então vamos lá. Às vezes, gente, a mágoa, o rancor, o ressentimento, a culpa é como se fosse um veneno. Um veneno que nós muitas vezes estamos ingerindo como um veneno, uma má água, né? O que é uma má água? Uma má água é uma água parada. Imagina uma água parada. À medida que essa água parada ela fica ali por muito tempo, ela vai criando bactérias, ela vai dando mau cheiro, criando lodo, ela vira um veneno. Então esses sentimentos, ressentimentos, mágoa, rancor, ódio, a própria culpa são esses venenos. E como Shakespeare disse muito bem, que muitas vezes nós estamos querendo envenenar o outro porque estamos com raiva, porque estamos magoados, inconsciente, tá, gente? Não é um processo consciente, não é que eu quero machucar o outro, mas inconsciente eu estou carregando essa mágoa porque eu estou querendo ferir o outro, eu estou querendo envenenar o outro. Mas quem que está ingerindo esse veneno? Sou eu mesmo. Então a mágoa, gente, o rancor, né, eles são emoções que nós estamos adquirindo, mas estamos nos contaminando. Como de verdade, a culpa também é um processo de autopunição. Muitas vezes eu não estou... independente do que eu tenha feito, eu posso estar me culpando, eu posso estar me sentindo mal com coisas que eu fiz no passado e eu começo por um processo inconsciente, estar me autopunindo, me autoflagelando. Quando alguém fala, comenta coisas parecidas daquelas que eu executei e fiz no passado, eu começo a me sentir mal e aquilo vai o quê? Vai minando minha energia, vai fazendo com que eu fique triste, desanimado, eu vou ficando xoxo e isso vai fazendo com que eu vou adoecendo. Dependendo do grau disso, gente, as pessoas podem até adquirir doenças físicas. Não é raro eu encontrar pessoas aqui na clínica que por estarem carregando muita mágoa, por estarem se sentindo extremamente culpadas daquilo que fizeram, chegaram até a adquirir doenças psicossomáticas sérias, né? Existem casos, é muito famoso, é muito conhecido, pessoas com câncer, que às vezes tem relação psicossomática envolvido nisso. Então, eu vim aqui hoje falar para vocês o antídoto, como eliminar esse líquido, esse veneno, que eu nem sei e muitas vezes posso estar carregando na minha mente, na minha emoção, na minha psique. Metaforicamente falando, no meu coração. Estou carregando no meu coração raiva, mágoa, tristeza, angústia. Então, gente, o antídoto contra isso é o perdão.
Uma palavra pequenininha, muito dita nas grandes religiões, e não é ao acaso que se diz nas religiões, e sim, o perdão é o grande antídoto contra tudo isso que eu falei para vocês. É a forma da gente eliminar esse peso que estamos carregando desnecessário, seja no nosso coração, daquilo que as pessoas fizeram com a gente, daquilo que as pessoas fizeram e nos desagradou, nos fez mal. E, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é, independente do que tenham feito com a gente, é possível perdoar. E eu vou explicar o conceito do perdão terapêutico, porque para a gente desmistificar um pouco do que se fala sobre o perdão. A palavra perdão tem uma certa conotação pejorativa. Muitas pessoas vem, né? Ouvem essa palavra e já se afastam. Imagina, eu vou perdoar? O que fulano me fez é imperdoável. Aquilo que aquela pessoa me causou, eu não perdoo jamais. Então, de cara, a gente associa o perdão ao outro, como se fosse eu vou dar um mérito para o outro, eu vou dar um crédito para o outro, eu vou abrir a possibilidade daquele outro novamente voltar a me ferir. Então essa é uma estratégia psicológica da gente não querer perdoar. E eu vou aqui mostrar que não é isso que se trata perdão. A outra, gente, é quando eu trago a culpa para mim. Então muitas vezes eu me sinto culpado, porque sim, no passado eu fiz algo e gente, o que eu já vou começar a dizer para vocês é, nós sempre fazemos o melhor que podemos fazer. Nenhum ser humano na face da Terra faz algo sabendo que aquilo é errado, que aquilo vai fazer um mal para ele mesmo, que aquilo é a pior possibilidade, uma das piores que ele tem para agir naquele momento. Não é assim que funciona. Então, se eu agi de uma maneira equivocada no passado, sim, hoje eu tenho essa consciência. Hoje eu percebo que eu poderia ter feito de uma maneira diferente. Mas naquela ocasião, naquele momento, na hora que eu fiz aquilo, eu achei que era a melhor coisa que eu tinha para fazer. Então, gente, naquele momento era o melhor que eu tinha para fazer. Por isso eu fiz. Entendendo isso, eu começo a perceber que não faz sentido eu carregar essa culpa. Mas, Alex, eu sinto a culpa. E muitas vezes essa culpa ela vem para que eu não faça aquilo de novo, para que eu não repita aquele meu ato. Sim, então essa pode ser a estratégia que a gente está na nossa mente subconsciente carregando para não cometer aquele equívoco novamente. E eu também vou dizer para vocês qual é o antídoto. Mas vamos lá. Então, vamos começar a falar do perdoar o outro, né? Perdoar a pessoa. Voltando àquele conceito. Não, eu não quero perdoar aquela pessoa. Eu acho que ela não merece o meu perdão. Eu não vou abrir possibilidade para que ela possa causar aquilo na minha vida novamente. Ou muitas vezes causou um mal para um ente querido, para alguém muito próximo, né? Existem casos muito sérios, gente, de pessoas que inclusive tiram a vida de outras pessoas da nossa família. Esse é o caso, acho, mais grave, né? Quando a pessoa tira a vida do seu filho. Então imagina a dor que isso causa. E muitas vezes é difícil a pessoa entender esse conceito do perdão quando num caso como esse. E o que eu tenho para dizer para você é que sim, psicologicamente, à medida que a gente trabalha o perdão, entende o que é o perdão, que eu preciso entender o que é o perdão terapêutico. Então eu desmistifico o que é esse perdão, é possível eu me libertar da mágoa, do rancor, do ódio, que eu estou conectado energeticamente, para aqueles que acreditam em energia, energeticamente, gente, é como se eu tivesse algemado com aquele agressor, com aquele que me feriu, com aquele que me causou mal. Então imagina você estar psicologicamente, emocionalmente, energeticamente conectado com essa pessoa. Imagina isso, você dormir e acordar com aquele que te feriu, com aquele que te fez mal. Pois o que eu tenho para te dizer é, se você não fizer, o que eu vou te ensinar, provavelmente sim, você está dessa forma com essas pessoas. É assim que funciona a nossa psique. A gente vive pensando, hora ou outra me remete àquela pessoa, eu tenho raiva, a pessoa fala comigo, eu tenho uma certa repulsa, eu penso naquela pessoa, eu fico mal. E agora vamos falar de uma linguagem científica. O que está acontecendo, gente, quando isso acontece? Neuroquimicamente, eu estou liberando cortisol, eu estou liberando adrenalina, eu estou
jogando para o meu corpo toxinas. Olha que interessante, eu comecei dizendo nessa live, dizendo para vocês que sim, a mágoa, o rancor, o ódio é o veneno. E neuroquimicamente falando, biologicamente falando, você está se envenenando fazendo dessa maneira. Então, aí nesse momento dessa live, as pessoas falam, tá Alex, entendi. Caramba, talvez eu não tinha consciência de que o fato de eu pensar mal do outro, o fato quando o outro, eu não quero me relacionar com essas pessoas. Vou falar um pouco sobre isso também. É natural, de estratégias que a gente usa nesses casos, é eu me afastar das pessoas. Falo, bem, então já entendi, aquela pessoa me fez mal, aquilo que ela me fez não é legal, eu não quero entrar em contato com essa pessoa. Pronto, está resolvido. Mas só que não. Infelizmente, não é assim que funciona. Não basta eu me afastar fisicamente da pessoa, porque psicologicamente eu estou conectado a ela. Energeticamente, para quem acredita, eu também estou. Então, gente, o segredo é a gente se desvincular psicologicamente, energeticamente, quebrar essa algema, quebrar essa corrente. E como que a gente faz isso? Utilizando o perdão terapêutico. Mas o que é o perdão terapêutico? Existe técnica para isso. Eu vou ensinar e explicar como a gente vai fazer isso aqui para vocês, ok? Então, funciona assim. Deixa eu só beber uma aguinha aqui rapidinho. Então é o seguinte, um dos maiores empecilhos para que a gente possa, desvincular psicologicamente dessas feridas, dessas pessoas que nos feriram, nos fizeram mal, é eu acreditar que quando eu perdoo, que o ato de perdoar tem a ver com o outro, que o ato de perdoar, eu estou eliminando a responsabilidade do ato que o outro cometeu comigo. E esse é um dos grandes equívocos que fazem com que as pessoas fiquem abraçadas, amarradas, algemadas com essas pessoas que nos fizeram mal. Porque eu estou acreditando que é como se eu tivesse, quando eu perdoo, o poder de eliminar a culpa do outro. Vou falar de culpa mais para frente. Mas é como se eu pudesse eliminar a responsabilidade, eu estivesse eliminando, da lei da causa e efeito, tudo aquilo que o outro fez para mim. Então, eu estou dando uma bênção, como o Papa faz, e aquela pessoa está liberada daquilo que ela fez. Não, gente, perdoar não é isso. Não tem nada. Primeiro, perdoar não tem nada a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você. Como assim, Alex? Então vamos lá, eu vou falar um pouco aqui de lei de causa e efeito, que é muitas vezes o que está relacionado com as nossas crenças. Então, uma das coisas que mantém a gente conectado, com o nosso agressor, que faz que a gente fique mal, sentindo culpado, magoado, jogando toxinas, jogando neurotransmissores, cortisol, adrenalina, faz que a gente fique mal, pesado, a vida travada, é porque a gente acredita que eu não posso libertar o outro do que ele me fez. Então o que eu tenho para dizer aqui e da lei da causa e efeito, Então a gente tem uma crença, uma crença que nos sustenta. A grande maioria da população brasileira, ela é cristã, ela vem de alguma religião. Então essa crença perdura na sociedade. Então vamos primeiro bater nessa crença. O que eu tenho para dizer para você é, se você acredita em lei de causa e efeito, e a maioria das pessoas que estão aqui me vendo provavelmente acreditam, eu acredito nessa lei, você concorda que se tudo que a pessoa faz, ela vai colher, tudo que ela plantou, ela vai colher, não é assim que funciona? Para quem acredita nisso? E se acredita nisso, é importante ouvir isso. Então, se tudo que a pessoa planta ela vai colher, você concorda que o que ela plantou, independente da crença de cada um aqui, ela vai colher, não sei como, mas ela vai colher se isso existe, se isso acontece? Sim, não é verdade? Então, só que você concorda que se eu também não usar uma ferramenta, não usar uma estratégia para me desconectar dessa pessoa e se eu me manter conectado a ela, se eu manter o quê? Com raiva, com ódio, com rancor, com mágoa, triste, angustiado, se eu me mantiver assim, eu também vou colher as consequências disso? Sim. Então vamos lá. Então, se eu aprender uma forma de me desconectar dessa pessoa, você concorda que a lei de causa e efeito vai perdurar para ela? Vai continuar com ela, independente do ato de eu me desligar ou não? Pois é, gente, perdoar é isso. Perdoar é eu me desconectar energeticamente, psicologicamente, dessa pessoa, dessa energia, disso que está me causando.
Então, não tem nada a ver com o outro. As leis de causa e efeito, para quem acredita nelas, vai continuar sendo executadas. O que você está fazendo é gerando uma lei de causa e efeito para você, se libertando energeticamente, psicologicamente dessa pessoa, se libertando para poder viver sua vida, se libertando dessas doenças que estão te corroendo a alma, o coração, que é exatamente a mágoa, o rancor, o ódio, que está te deixando triste, está te deixando mal. Então, gente, perdão não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Por isso é perdão terapêutico. Então, quando as pessoas vêm na clínica e eu começo a abordar esses temas, é muito comum as pessoas me relatarem. Mas, Alex, essa pessoa não merece esse perdão. Eu não vou perdoar jamais. Eu não vou ligar para essa pessoa e falar que eu perdoo ela. Até porque não tem contexto para isso. Pois é, vou falar disso também. Gente, psicologicamente, né? Nós que estudamos a mente, a ciência da mente, nós sabemos, gente, que a nossa mente não distingue real do imaginário. A nossa mente subconsciente não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Por isso que muitas vezes quando a gente vê um filme de terror, a gente toma susto, a gente fica com medo. Alguém ali está em perigo real, iminente? Alguém morreu ali? Eu até brinco com os meus clientes, falo, gente, deve ser uma cena cômica você filmar um set de filmagem de terror, porque você imagina, não tem nada acontecendo, as pessoas têm que fazer caras e bocas de medo, deve dar vontade de rir, ou pensando assim, e por que isso acontece? Porque a minha mente subconsciente não entende o que é verdadeiro do que é falso. Claro que eu tenho um senso crítico, o neocórtex pré-frontal, que julga, analisa. Por isso que eu não vivo intensamente num filme. Mas o meu sistema límbico do meu neocórtex pré-frontal, sistema límbico responsável pelas emoções, é como se eles trabalham de maneiras, uma hora um trabalho, outra hora outro trabalho. Enfim, mas a mensagem é, o meu subconsciente não entende exatamente o que é verdadeiro e o que é falso. E se perdoar, se libertar da mágoa, do rancor, do ódio, desse veneno que eu estou ingerindo, muitas vezes querendo envenenar o outro, ou me sentindo culpado, me envenenando porque eu acho que eu mereço, eu não sou merecedor. A crença por detrás da culpa é crença de merecimento. As pessoas acreditam muitas vezes que não merecem o melhor e elas ficam se punindo. Imagina, aquilo que eu fiz é um absurdo, então ela fica se punindo e muitas vezes tentando num ato de projetar, fazer fora, fazer para o outro, fazer assistencialismo, caridade, está querendo, sim, é muito bacana esse movimento. Eu posso fazer uma outra live falando sobre isso. O quanto psicologicamente isso faz bem, ajudar o próximo, ajudar o outro, né? Nós terapeutas, nós amamos a nossa profissão, porque libera diversos neurotransmissores, ocitocina, quando nós estamos sendo agentes de mudanças para aquelas pessoas. Então nós nos beneficiamos psicologicamente. Mas muitas vezes esse movimento de eu ir para o outro está querendo amenizar uma culpa que eu estou carregando. E, gente, essa não é assim que eu vou amenizar. É também utilizando do auto-perdão, que eu também vou falar aqui nessa live. Mas voltando para o contexto do outro. Então, gente, nesse momento, a gente vai abrindo o nosso mindset, nós vamos começando a entender que sim, perdoar tem a ver comigo, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com eu me desconectar dessa pessoa energeticamente. Então, como eu estava falando, que a mente subconsciente, ela não distingue o real do imaginário. Não, gente, você não precisa ligar para a pessoa, encontrar para a pessoa, falar, olha, eu te perdoo, eu te desculpo. Sabe por quê? Porque de verdade, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, isso pode se tornar um novo abuso. Porque você criou maturidade para perceber que aquela pessoa te fez mal. Você percebeu, você criou estratégias, inclusive, de defesa, de proteção. Inclusive, muitas pessoas que eu atendo aqui, gente, estão sofrendo exatamente disso. Elas estão extremamente abertas. A metáfora do muro, né? Eu falo que a gente tem uma casa, onde é a nossa casa, nosso cantinho, onde a gente tem tudo do bom e do melhor, onde a gente descansa, onde a gente tem o nosso lazer, o nosso quintal, onde a gente tem as pessoas que a gente mais ama. A gente convida para entrar na nossa casa. Mas tem pessoas que têm um muro baixo, tem pessoas que nem têm muros, tem pessoas que não têm nem trinca na porta. Então entra quem quer, faz o que quer, machuca a gente. Então, gente, aí a gente tem que trabalhar com certeza. Limites são importantes para a psique, são muito importantes para que a gente se estruture. Então, se uma pessoa me feriu, me fez mal, se eu permitir, consciente ou inconscientemente, porque de verdade somos nós que permitimos que isso aconteça, quando eu permitir conscientemente ou inconscientemente que essa pessoa me fizesse mal,
automaticamente eu aprendo que eu tenho que criar barreiras. Sim, eu tenho que criar defesas, eu tenho que criar estratégias para que essa pessoa, então vamos dizer que ela é uma sociopata, uma psicopata, ou mesmo, né, tem um perfil psicológico, enfim, de que pode vir a me agredir. Sim, eu tenho que criar limites, tenho que criar barreiras, eu tenho que aprender a me defender, eu tenho que aprender, quem já fez luta marcial sabe, a gente tem o quê? Nós temos posição de guarda, nós temos, né, aonde eu estou em guarda, eu sei que aquele é meu oponente. Agora, se a pessoa não tem nenhum perigo, eu baixo a guarda. Mas perdoar, gente, não tem nada a ver com levantar a guarda, não tem nada a ver com defesa. Eu não preciso falar com a pessoa, porque muitas vezes falar com a pessoa é abrir a porta de casa para que ela possa voltar e naturalmente voltar a me ofender, voltar a me agredir. Claro, gente, que existem casos que a pessoa se arrependeu. E como eu vou falar de culpa e arrependimento depois, vai ficar mais claro. E nesses casos, sim, também é psicologicamente positivo, é legal eu permitir o convívio com aquela pessoa. Porque uma vez que eu gero laços emocionais com alguém, gente, a gente vai falar de laços energéticos também, né? É um conceito muito legal. Uma vez que eu amei alguém, uma vez que eu gostei de alguém, uma vez que eu criei laço com essa pessoa, eu tenho um laço positivo. A mágoa, o rancor, o ódio, se a pessoa me feriu, me fez mal, ela acaba gerando um outro laço, uma corrente. Então, se eu quebro essa corrente, se eu quebro o mal, se eu quebro isso que está me fazendo mal, porque de verdade eu estou me intoxicando, sim, eu me liberto disso, mas eu posso também voltar a me conectar com essa pessoa de uma maneira positiva. Mas, por isso que a gente tem que balancear. Tem momentos, tem pessoas que não estão preparadas para eu abrir meus braços novamente. Então eu a perdoo psicologicamente. A gente cria técnicas para isso, para que eu me liberte, para que eu perdoe, para que eu corte esses laços energéticos com essa pessoa, mas mantenha as defesas. E aí é um dos segundas crenças que a gente quebra nessa live, porque eu posso sim manter distância física das pessoas que podem vir a me agredir novamente, por um período, por um momento, dependendo do contexto, mas psicologicamente, emocionalmente, eu me desconecto dessa energia, daquilo que me está adoecendo. Então, gente, de verdade, perdoar só tem benefícios, não tem malefício nenhum no ato de perdoar. Então, porque todos os atos que eu acredito que podem me atrapalhar, não, eu posso criar estratégias de defesa, sim, de distanciamento, de proteção. Eu posso, sim, não necessariamente falar com essa pessoa diretamente. Eu posso psicologicamente cortar os laços energéticos, perdoá-la. Ou melhor, o ato do perdão que me desconecta do outro, porque ninguém perdoa o outro. Eu perdoo, um ato de perdoar é o ato de eu cortar esse laço, simples assim. Então sim, eu perdoo. É um movimento para o outro que não tem nada com o outro, que tem a ver com você. O outro, ele pode... a metáfora também que eu gosto de usar é o seguinte, muitas vezes as pessoas vêm e nos dão um presente. Aí a gente abre aquele presente está cheio de esterco, né? De fezes. A pessoa nos deu merda, a palavra é essa, nos deu merda. E essa merda, dependendo do que acontecer, ela pode infectar. E se eu ficar guardando essa merda comigo, literalmente falando, eu vou me contaminar, minha casa vai ficar mal cheirosa. Mas eu posso entender, de verdade, gente, as pessoas só dão o que tem para dar. Então se ela deu merda, é o que ela tem para dar, infelizmente a vida é assim. Então entender psicologicamente isso, eu começo a ter um movimento de compaixão pelo outro. Eu começo a perceber, caramba, que contexto essa pessoa veio, qual o ambiente que ela viveu, o que ela aprendeu, o que a vida deu para ela. É o que ela tinha de melhor para dar. Eu vou ficar carregando merda porque o outro não tem nada de melhor para dar, não faz sentido. Então, o que eu faço? Eu pego essa merda e vou no meu jardim, né? E coloco na minha terra e começo a adubar as minhas plantas. E de repente essas plantas, por estarem adubadas, daquilo que parecia merda, virou adubo. Porque eu psicologicamente consigo transformar isso. Gente, as pessoas dão o que dão. E eu transformo com aquilo que elas me deram no melhor. Que
que eu tenho o poder de transformar. Eu consigo transformar, eu transformo em adubo. A partir daquele momento já não é mais merda, já não é mais... é adubo. E aí eu adubo. E aí minha casa, em vez de feder merda, ela começa a cheirar rosas. E aí, dependendo da minha hombridade, do quanto psicologicamente eu evoluí, sim, eu posso inclusive devolver para aquelas pessoas rosas perfumadas. Né? E aí tem uma metáfora que conta isso, que a pessoa, ela entregou fezes, ela foi para o jardim, ela plantou rosas e de repente ela fala, vem aqui devolver o teu presente. E aí a pessoa já toda armada, eu não quero, mas você não vai nem abrir, eu não quero, você está me devolvendo merda, não. E ela abre, e quando ela mostra são rosas. E aquela pessoa se espanta, ela se espanta e fala, mas espera aí, eu tinha raiva de você, eu tinha ódio, eu te dei merda porque eu achei que você merecia e agora você me dando rosas, eu percebo que ela quebra, inclusive, as suas crenças em relação ao outro, a antipatia, tudo aquilo, e ela fica extremamente envergonhada e ela recebe aquelas rosas e muda a situação. E psicologicamente, aquela pessoa ela pode pensar assim, porque cada um dá o que tem. E é isso, gente, que é o ato de perdoar. É eu perceber que o outro, se ele deu aquilo, naquele contexto, naquele momento, era o melhor que ele podia dar. Significa que ele vai dar aquilo para sempre? Não. Significa que sim, ele pode evoluir, ele pode melhorar. Eu acredito nisso, eu trabalho na clínica com isso, em evolução. As pessoas evoluem. Eu estudo Enneagrama. Quem estuda Enneagrama, quem trabalha com Enneagrama, sabe que nós temos sim perfis psicológicos, mas perfis psicológicos não fechados, perfis psicológicos onde a gente desenvolve dentro do nosso eneatipo. Então, gente, sim, as pessoas... A todo mundo tem condição de evoluir, mas só depende delas. Não depende de mim o evoluir do outro, mas depende de mim manter distância do mal que o outro pode me fazer, limite. E depende de mim também, eu me libertar dessa carga emocional, energética, psicológica, da mágoa, da raiva, do rancor, do ódio, que me deixa triste, me deixa desanimado. Sim, eu posso. Como? Perdoando. É o ato de perdoar, mas eu só consigo de verdade muitas vezes fazer isso quando eu entendo e percebo que eu não estou perdoando pelo outro, eu estou perdoando por mim. É um processo de auto-amor, de autodesenvolvimento. Então, gente, é isso que eu estou convidando vocês. Independente do que, de quem, o que tenha feito para você, quem seja essa pessoa, não é para ela, não é por ela, é por você. Perdoe, elimine essa mágoa, corte esse cordão energético, tire isso que está te fazendo mal, elimine, para você que você está fazendo isso. E você vai ver como você vai se sentir muito melhor. Porque assim, gente, a nossa mente, ela é como sim, nós temos mais de 100 mil pensamentos por dia, né? Os estudiosos dizem isso. Estou falando bem rápido aqui, tá? A gente está empolgado com o tema, então eu vou pausar de vez em quando para beber uma aguinha. Sim, os estudiosos, eles nos dizem que a gente tem em média 100 mil pensamentos por dia. A nossa mente é uma máquina de pensar. Mas, quando a gente está tendo um pensamento, gente, a gente só consegue ter um pensamento. Imaginem que a mente é como se fosse uma vasilha. Então, eu posso carregar essa água. Então, nesse momento, eu estou carregando um único pensamento. E aí eu jogo e pego outro. Eu jogo e pego outro. É assim que funciona. Então, gente, quando eu estou com raiva, com mágoa, com rancor, com tudo que eu já falei para vocês, eu não estou tendo tempo, gente, de olhar para as coisas positivas. Então, não dá para eu estar feliz e triste ao mesmo tempo. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Então, se eu estou com um pensamento negativo, gente, não tem espaço para entrar positivo. Esse é um outro ponto importante para a gente aprender a perdoar. Então, quando eu estou pensando no outro e naquele momento eu só tenho raiva, ressentimento, mágoa, gente, não tem espaço para eu pensar em outras coisas boas na minha vida. Por isso que eu falo que é como se a gente tivesse algemado com aquela pessoa. Eu não consigo, gente, muitas pessoas estão travadas na vida porque estão presas com o agressor, com o outro, com aquela pessoa que nos feriu. Então, o perdão, gente, nos liberta disso. Para quê? Para que naquele momento eu me desvinculo de tanta energia que eu estava gastando com aquela pessoa, com aquela situação, com aquilo que aconteceu, que eu não estava vivendo. Muitas pessoas, a gente, não estão vivendo, estão presas.
estão presas a fatos do passado, estão presas a acontecimentos que já acabou, já passou, já era. Então perdoar, sim, é uma das estratégias, das técnicas para que a gente pare de viver o passado. Porque é como se meu corpo estivesse projetando para frente, mas minha cabeça estivesse para trás. Eu não consigo andar, eu estou travado, eu estou preso. Então à medida que eu corto, que eu me desligo, que eu me desconecto, eu começo a olhar a vida, eu começo a olhar para frente, eu começo a ver possibilidades, eu começo a ver que tem uma vida para eu viver, eu começo a ver as coisas boas da vida, olhar para os aspectos positivos. Mais um motivo para a gente perdoar. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o auto-perdão. Então, sim, perdoar o outro nos liberta, nos faz ir para frente, faz com que eu comece a ter pensamentos positivos, comece a ver solução para a minha vida. Perdão. Agora, existe também o auto-perdão. O que é o auto-perdão? Então, muitas pessoas, gente, estão presas na culpa. Sim, fizeram lá no passado, cometeram ações que de hoje se envergonham, hoje não tem orgulho daquilo que fizeram. Mas de verdade, gente, um dos pontos para que a gente também se desvincule dessa culpa, desse veneno que eu estou conscientemente bebendo, porque eu às vezes acho que não mereço, e aí eu começo a criar crenças de merecimento, então eu não mereço ser feliz, caramba, eu fiz aquilo, nossa, imagina, ou me veio uma promoção, mas nossa, eu puxei o tapete do cara do meu trabalho, eu não mereço essa promoção, né? Enfim, diversas ocasiões eu começo a acreditar que eu não mereço, e eu começo a ficar carregando culpa. E a culpa é um peso que eu estou carregando nas minhas costas, que eu estou colocando aqui no meu ombro, que aí fica mais pesado, mais difícil. E eu fico carregando essa culpa. Então qual é o antídoto para eu eliminar a culpa? O auto-perdão. E como que eu faço isso, Alex? Como que eu consigo fazer o auto-perdão? Tá muito fácil o que você fala. É muito simples, né? Entender isso. Tá, eu tenho esse conceito, mas mesmo assim eu ainda me sinto culpado. Então vamos lá, gente. Existe uma frase, um pressuposto, na verdade, na PNL, na programação neurolinguística, que diz o seguinte, né? Não existe fracasso, somente feedback. Não existe erros, somente feedback. Depende da tradução, né? Não existe erros, somente aprendizado. O que significa isso, gente? Significa que, gente, na vida, hoje eu sou quem sou baseado no que eu estudei, nos meus acertos, nos meus casos clínicos, nos meus relacionamentos positivos, eu com a minha esposa. Eu sou tudo de bom que eu sou, mas eu também sou quem sou e tenho tudo de bom quem sou pelos fracassos que eu tive no passado, pelos erros que eu tive no passado, porque foram pontes que me levaram até aqui. Foram esses erros, entre aspas, fracassos, desacertos, que fizeram com que eu tivesse bagagem, aprendizagem. Então, muitas das coisas que eu não faço hoje estão relacionadas ao que eu fiz no passado, porque foi uma experiência que eu tive que eu percebi que não me trouxe sucesso, né? Thomas Edison, né? Ele é um case nesse quesito, porque o Thomas Edison, não sei para quem sabe, ele criou a lâmpada, e quando ele criou a lâmpada, ele teve 1000 tentativas, né? Diz a lenda que ele teve 999 tentativas, e na milésima a luz fez, né? Ele criou a lâmpada. E aí um repórter pergunta para ele assim: Thomas, quer dizer então que você errou, você teve 999 fracassos para um acerto? Né? Olha a pergunta, né, que já foi elaborada por Thomas Edison. E Thomas, com a sua forma extraordinária, até porque ele teve uma educação, estudar Thomas Edison é muito legal, mas enfim, ele responde: não, eu não tive 900 fracassos, 900 erros. Eu tive 999 formas diferentes de não fazer a lâmpada, até a hora que eu encontrei a forma de fazer a lâmpada. É isso, gente. É um cara com mindset desse que conseguiu criar a lâmpada. E nós podemos criar esse mindset. Entender, gente, que não tem erro, não erra. Você não erra. Você nunca errou na sua vida. Você sempre deu o seu melhor. Você fez sempre o melhor que você podia fazer. Se hoje você olha para trás e não se orgulha, se hoje você olha para trás e percebe que não foi a melhor maneira de fazer, é porque hoje você tem outras experiências, você tem outra bagagem, você tem outros recursos que foram adicionados na sua história, que faz com que você perceba que você podia ter feito diferente no passado.
Então você aprendeu, você jamais vai cometer esse erro de novo, porque hoje você vê como erro, mas naquele momento não era erro. E aí, entendendo isso, eu consigo, gente, arrancar, eliminar das minhas costas essa culpa, porque de verdade, culpa não serve para nada. Aí vocês podem falar, opa, peraí, Alex. Não, culpa sim. A culpa faz com que eu não cometa esse delito, esse erro de novo. Vamos lá. Essa é a estratégia subconsciente que você está acreditando. E parece muito plausível. E muitas vezes é por isso que talvez você não esteja conseguindo eliminar a culpa que você está carregando. Mas eu estou aqui para dizer que existe uma outra forma de você colocar no local da culpa essa estratégia psicológica. E sabe qual que é? Se chama arrependimento. Então, gente, mas peraí, não é a mesma coisa, Alex? Não. O arrependimento é o momento, o ato que eu tomo a consciência. Eu tomo consciência que aquilo que eu fiz poderia ser diferente. Neste momento, eu me arrependo. E é por isso que eu admiro muito a religião evangélica nesse ponto, porque eles trabalham muito isso nas pessoas. Independente do passado, independente dos delitos, independente dos crimes muitas vezes que a pessoa cometeu, quando ele toma consciência, quando ele se arrepende, ele vai para a nova vida, ele faz o batismo e vai. Não sou evangélico, tá, gente? Mas eu estudo todas as religiões, porque eu estudo espiritualidade e consigo perceber a espiritualidade envolvida em tudo, inclusive nas religiões. Então, esse é um ato psicológico muito benéfico, porque a pessoa, sim, ela tomou consciência, ela não vai mais fazer aquilo. E de verdade, a gente vê as histórias das pessoas, não fazem mais. E ela se liberta dessa culpa. E aí, muitas vezes, nós vemos pessoas que eram criminosas, que eram traficantes, viciadas, enfim, cometendo diversos delitos, se tornam humanistas, ajudam diversas pessoas. Por quê? Porque ela tirou isso aqui das costas. E justamente isso deu o quê? Bagagem, deu estrutura, né? Então, se eu coloco peso, eu faço academia, né? Então a gente faz academia para quê? Para ganhar isso, musculatura, força, para que quando eu gosto de surfar, quando eu vou surfar, eu quero estar mais forte. Quando eu quero ir para a vida, eu quero estar melhor. Então essa pessoa que teve esse peso, sim, ela criou essa musculatura, mas ela entende que para ela avançar, para ela melhorar, para ela evoluir, ela precisa eliminar essa carga. Então o arrependimento, gente, ele entra no lugar da culpa. Porque quando eu me arrependo, eu tomo consciência de que não foi legal. Logo, eu sei. Porque dói, gente. Dói muito quando a gente percebe que fez algo ruim para o outro, para mim mesmo. Então essa dor, ela tem uma função psicológica. Sim, a função de te alertar que se você fizer de novo, vai doer. E vai doer mais. Então, não estou aqui dizendo para vocês eliminarem a culpa para voltar a cometer o delito, aquilo que não é legal. Ao contrário, psicologicamente eu estou dizendo para vocês que à medida que vocês se libertam, que vocês se arrependem, essa dor já cumpriu sua função. É a dor da alma. Meu, por que eu fiz aquilo? Deveria ter feito diferente, já doeu. Não preciso carregar essa dor. Então, o arrependimento é a dor que vem na tomada da consciência. A culpa é a dor que eu estou carregando desnecessariamente. Então, o que eu tenho para dizer para você é: elimina essa culpa, joga essa mochila pesada que não está te levando a lugar nenhum, só está dificultando você subir o cume do progresso, o cume do desenvolvimento, para chegar naquela montanha linda, maravilhosa que você quer, da tua felicidade, e deslumbrar o que você merece. Porque você, gente, você merece ser feliz, você merece o melhor. E essa culpa não está te ajudando a chegar aonde você merece. E muitas vezes, gente, sim, eu convido para a clínica, mas não necessariamente na minha, no terapeuta que você conhece. Mas Alex, eu entendi, mas ainda está difícil, ainda está complicado, eu ainda me pego em algumas questões. Faça terapia, porque a terapia, muitas vezes essa live, gente, já quebra tudo isso. Que essa é a minha ideia, tá? Já vai fazer com que você elimine, se liberte da culpa, perdoe o fato do outro, porque, enfim, e que você possa ser cada vez mais feliz. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou constantemente postando conteúdos relacionados à espiritualidade, relacionado a questões da mente, de estudos da mente, de hipnose. Então, recapitulando, né?
porque muita gente chegou depois e tal. O que eu tenho para dizer para vocês é: perdoe e se auto-perdoe, porque esse é o caminho para que você se liberte das suas culpas, para que você se liberte das mágoas, para que você seja mais feliz. E é isso aí, até uma próxima live, um abraço!